Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não é Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Vamos entrar em um outro assunto que a gente já tinha falado sobre medicinas da floresta. Eu quero saber se ayahuasca, cogumelo, DMT, alguma coisa do tipo, pode ativar ou trabalhar a mediunidade da pessoa. Não, a mediunidade em si não, mas, por exemplo, os povos nativos das florestas sempre trabalharam com elementos da natureza. Isso é história, né? Seja vegetais, seja fumigações. Por exemplo, na América Central, o pessoal pegava os cactos, raspava o cacto, deixava o cacto pelado, Rafa, e pegava o cacto e girava em volta de uma pessoa obsidiada, porque o cacto absorve umidade. Então se dizia que ele absorveria as chamadas larvas astrais. Quer dizer, um exemplo xamânico. O outro vai usar um cogumelo, porque isso vai depender da topografia do lugar, Felipe. A ayahuasca é usada na Amazônia, os Estados Unidos não tem ayahuasca. O que eles vão usar lá? Peiote, que é cogumelo, chá de cactos e coisas. Se você vai com o aborígene australiano lá na Oceania, ele vai usar coisas da área do deserto. Então isso varia de povo a povo com a topografia do lugar. Então, é praxe que povos nativos sempre usaram elementos da natureza como sinergia para a indução de estados alterados da consciência. Isto é, anímico. O xamã vai ali, se concentra, toma uma coisa e de repente entra no estado. É anímico. Agora, o que ele vai ver durante aquilo pode ser o plano espiritual e ele pode perceber presenças que possam interagir. Mas no início aquilo é anímico. Mas se poder ter influência de fora sobre ele, se torna mediúnico. Agora, e outra? Ele já tem uma facilidade com a mediunidade. Não, veja bem. Pra ver o plano espiritual. Se é o xamã, não é o resto da tribo que era assim. Era o xamã. Não, sim. O xamã desenvolvia para poder ver. O resto da tribo não. O resto da tribo escutava o que o xamã falava. Não era uma coisa de todo mundo. Isso é outro mito. A maioria dos povos indígenas seguia o que o xamã falava. A população ali não tinha essa visão. Mas o que era o xamã? O cara que treinava. O xamã, a própria expressão xamã internacional, que é escrita em inglês S-H-A-M-A-N, xamã, em tupi-guarani com X. O que acontece? Os navegadores ingleses, no século XVIII, com as suas belonaves, passando pela tundra siberiana, porque era uma coisa difícil de você pegar isso do século XV para trás, porque ninguém sabia que a Terra era redonda, se imaginava que fosse navegando, despencava. Com a descoberta de caravela, bússola, astrolábio, o europeu descobriu a circunnavegação. Então os ingleses no século XVII, XVIII, navegando pela tundra siberiana acima do Ártico, descobriram uma tribo de esquimó, que esquimó também é indígena. E aí eles notaram que as tribos esquimós tinham sempre um homem ou uma mulher que fazia os rituais da tribo para conectar com o mundo espiritual. O divino. Como é que era chamado isso no Tung siberiano? Samã. Então os ingleses escutavam Samã, Samã. Aí veja, o homem ou mulher da magia que não perdeu a conexão com o mundo espiritual. Então quando eles voltam para a Inglaterra, virou xamã. O que era o samã do Tung siberiano. E ficou caracterizado em estudos de antropologia que qualquer estudo de práticas nativas se chamaria xamanismo em inglês, xamanismo em português. Então, povos nativos sempre trabalharam com elementos da natureza para induzir estados alterados, e os xamãs eram um elemento de ligação, um tipo de médium, porque ele era a conexão entre o invisível e o mundo visível, mas não no sentido de incorporação mediúnica como nós, mas dentro do padrão de contato com o mundo espiritual. Quando você vai pegar essas práticas nativas transplantadas para a área urbana em neo-religião vegetal, com padrão e agora dogma, as características são outras. Não é o xamã fazendo, é um grupo de pessoas.